E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, mais sobre como entender e aprimorar as suas entradas no mercado de opções binárias ou qualquer outro mercado. Então, por exemplo, agora que eu estou dando boas-vindas, já vi uma oportunidade, fiz a minha entrada e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você que é novo aqui no canal, já te convido a se inscrever, ativar o sino de notificação. Nós temos aulas aqui gratuitas todos os dias. Todos os dias eu passo informações importantíssimas aqui, dicas importantíssimas para você melhorar a sua análise e para você compreender como fazer uma entrada bem feita, como compreender uma entrada bem feita, como executar um padrão de vela dentro de um movimento do gráfico. Então, por exemplo, acabei de fazer essa entrada aqui, e tá lá, ó, entrada perfeita. Muitos entrariam como aqui nessa região? Muitos entrariam comprado. Por quê? Porque tendência vem de baixa nessa região contra uma tendência mais de alta. Chega aqui, faz um padrão de correção. O que é um padrão de correção? Ele deixa praticamente um doji. Agora é o seguinte, o que o Cadu fez? O Cadu continuou o movimento. Por quê? Porque vem uma vela de força aqui nessa região. Aí você fala assim, poxa Cadu, mas vem cá. Uma vela de força não significa que o preço vai continuar ou ele vai corrigir. Mas indica o quê? Força no mercado. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando a gente entende sobre análise gráfica e compreende a análise gráfica, a gente consegue ver no caminho do gráfico como entender a movimentação. Por isso que eu falo para vocês, se você quer aprender como aprender a movimentação do gráfico através das velas, ou como aprender a movimentação das velas pelo padrão de gráfico ou pelo padrão de vela, o que você tem que entender? Que uma vela ela não funciona sozinho. Ela não funciona sozinha. Ela precisa o quê? De um contexto gráfico. Quando eu chego nesse contexto gráfico aqui, eu vejo e entendo que o gráfico está querendo buscar esse fundo. Ele pode até corrigir um pouco acima, mas ele não tem força para segurar nessa região. Ele tem o quê? Uma movimentação de busca lá abaixo. Aí você fala assim para mim, Cadu, mas eu não enxerguei nada disso. Você não enxergou? Porque você tem que ter um conhecimento técnico para isso. Você tem que conhecer a análise gráfica. Eu costumo dizer aqui, né, que o Hunter, né, os alunos aqui, eles sabem do que eu estou falando. Porque muitas pessoas só operam olhando a vela. Não tem nada de errado nisso. Ó, olha onde o gráfico continuou vindo. Veio até aqui e agora ele começou a fazer uma pequena correção bem onde eu falei. Tem algum problema de eu querer operar vela a vela, seguindo vela a vela? Não tem problema nenhum. Mas aqui seria uma região que você entraria comprado. Eu sei disso. Porém, o movimento do gráfico não me mostra uma região de compra ali. Ele não me mostra que aquela região é uma região para o gráfico fazer uma movimentação de correção. A vela não é uma vela de correção, porque é o seguinte, ó, existem velas de correção e reversão. Quando eu mostro para você, por exemplo, aqui é uma vela de força, ocorreu uma vela de força. Tem gente que não sabe o que é uma vela de força. E aí, muitas pessoas falam assim, mas como eu vou saber se a vela vai romper? Você tem que ter uma leitura de vela de força nesse sentido. Saber fazer uma leitura de vela. Porque uma vela de força, ela pode estar num lugar correto para o movimento correto. Ela pode estar num lugar incorreto para o movimento correto. Ou ela pode estar incorreta no movimento correto. Compreendeu? Por exemplo, isso aqui é uma vela de força. Ó.
E por que o preço não continuou? Porque não depende da vela de força. Aqui é uma vela de força. E por que o preço continuou? Porque não depende apenas da vela de força. Depende do movimento em si do contexto gráfico. É isso que a análise gráfica te ensina. A enquadrar uma leitura de vela, por exemplo, essa vela de força, ou esse padrão de vela, como uma movimentação das velas. Então, se você me pergunta assim, como aprender a movimentação das velas com padrão de vela? Dentro de todo um contexto. Porque quando eu olho esse contexto, eu sempre falo para vocês, eu vejo o gráfico como um todo, depois eu vejo as regiões que ele está trabalhando, vejo como as tendências estão se comportando. Aí no quarto ponto, sim, eu vou ver padrão de vela, eu vou ver a vela de força, eu vou ver a movimentação das velas, para depois também ver o quê? O volume como filtro. Ah, Cadu, mas e se eu estiver em OTC e eu não tenho volume, o que eu faço? Eu vejo o próprio fluxo dentro do movimento das tendências ou do padrão de vela, ou da vela em si que está acontecendo ali no momento. Compreendeu? Inclusive, para você que é novo aqui no canal e chega agora, eu deixo um e-book para você entender essas movimentações de correção de vela, velas de correção e reversão, que são velas que todo momento acontece no gráfico. Todo momento acontece no gráfico. Eu deixo esse e-book, são 36 páginas dos padrões que eu mais utilizo, na minha entrada. A leitura de vela, ela trabalha em comum acordo com o contexto do gráfico. Você não trabalha a vela sem entender o contexto gráfico. E onde está esse padrão de vela? Onde está esse e-book? Está no meu canal do Telegram. Meu canal do Telegram. Qual que é o meu canal do Telegram? Treinamento Hunter. Você vai entrar lá, vai entrar no Treinamento Hunter, tem mensagem fixada, vai clicar na mensagem fixada e vai fazer o download inteiramente grátis. Tudo bem? Ah, Cadu, eu tenho uma outra dúvida, eu queria tirar uma outra dúvida contigo. Você pode entrar no meu canal do Instagram, Cadu Rinaldi, entra no meu canal do Instagram. Aqui você vai ver também resultados dos alunos, caso você queira saber se eles vão bem. Aqui você vai ver o link do treinamento, caso você queira adquirir, lembrando que está com 60% de desconto. Dúvidas? É só entrar em contato, tá bom? Não perca tempo, aproveite essa super promoção. Então vamos lá, vamos voltar para o gráfico. Vocês me perdoem aí, o nariz está escorrendo, tudo, porque aqui Santa Catarina é um estado maravilhoso. Só que eu vou falar um negócio para você. A variação de temperatura que tem aqui derruba a gente. Derruba. Então, um dia tá 30 graus, outro dia tá... Eu vou espirrar. Perdão, gente. Um dia tá 30 graus, outro dia tá 5 graus. Olha, não é fácil. Tá bom? Perdão. Perdão mesmo, desculpa aí, tá espirrando. Fica feio, né? Para você que tá assistindo, tá? Mas me perdoe, tá bom? Acho que isso não atrapalha a busca por nosso conhecimento. Então, vocês entenderam quando eu estou falando a respeito aqui da vela de força ou as movimentações das velas. A gente precisa compreender essa movimentação. Quando eu venho aqui, ó, e abro para um outro gráfico, eu saio de EURUSD, vou para AUDCAD. Quando eu chego aqui em AUDCAD, o que eu olho? Dá uma olhada. Eu vejo o gráfico trabalhando daquela forma que eu mostrei para vocês. Ó, o gráfico faz um trabalho totalmente contrário. Aqui eu já posso comprar. Por que eu posso comprar aqui? Porque ó, o gráfico já chegou nessa região, ele já chegou nesse fundo, ele já mostrou um padrão de vela de correção na região e ele tem um canal de baixa. Nesse canal de baixa ele pode preencher o movimento do canal de baixa. Então, como ele está em região de demanda, eu posso pensar em fazer uma compra tranquilamente. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, a região me dando um apoio de demanda. Então, se ele está numa região de demanda, eu posso entender
que a melhor opção ali é uma compra. Aí você fala assim para mim, Cadu, mas esse candle jogando com pavio lá atrás, empurrando o movimento, ele não é um candle contra essa movimentação de compra? Não, gente, não é. Tá lá, ó, entrada perfeita. Não é. Você tem que entender que o gráfico ele se movimenta em um contexto gráfico. Tá lá, dá uma olhada, ó. Isso aqui que você tá vendo, esse pavio que você tá vendo aqui, dentro deste martelo aqui, ele é um martelo invertido. Ele não é um martelo que mostra força. Esse martelo aqui é um martelo que mostra força. Olha a diferença desse martelo aqui. Esse martelo aqui não mostra força. Este martelo mostra força. Então, se você quer aprender o gráfico através da movimentação da vela, você tem que entender como é que funciona a movimentação das velas. Isso aqui mostra força. Esse aqui mostra força. Esse mostra fraqueza. Esse mostra fraqueza. Cadu, então quer dizer que se você viu um padrão ali de vela e você entrou no movimento só porque ele mostrou fraqueza? Não, dá uma olhada aqui, ó, o desenho que eu fiz para você. Mostrei que ele está num canal de baixa. O canal de baixa vem trabalhando bonito. Quando o preço chega numa região mostrando para mim que ele está em uma região de demanda, mostrando que aqui é uma região de demanda, e ele mostra para mim que eu posso fazer uma compra naquela região, é o que eu vou fazer. Eu vou comprar. Quando vocês falam assim para mim, Cadu, até hoje eu não sei o que é região de oferta ou região de demanda. Tem muita gente que me segue aqui no canal que diz que não sabe. Então você precisa fazer o quê? Se aprofundar em análise gráfica. São detalhes, é um vocabulário, é um linguajar que você precisa aprender. Você não pode ser um operador dos gráficos se você não sabe o que está acontecendo. Eu vejo aqui, por exemplo, ó, região de demanda. Aqui eu vejo região de oferta e região de oferta. Eu estou mapeando o gráfico através das movimentações. Estou vendo movimentações de tendência, movimentações de vela e também toda uma estruturação do gráfico. A estruturação do gráfico me dá o ensejo de algumas atitudes que eu posso tomar no gráfico. Porém, não é ela que comanda. Não é a atitude em si do gráfico que comanda. Eu tenho que entender o que o gráfico quer apresentar para mim. Eu tenho que compreender o que o gráfico quer apresentar para mim. E isso só a análise gráfica me ensina. Por isso que eu digo para vocês que conhecimento muda tudo. Então, se você entrou vendido nessa região, você tomou uma bela tinta. E não foi porque você leu a vela errado. Não foi porque você leu o padrão de vela errado. Foi porque você não sabe ler o gráfico. Porque a entrada em si não é por causa da vela. É isso que você tem que entender. A entrada é por causa aquilo que o gráfico me mostra para eu fazer a entrada. Não tem entrada se o gráfico não me mostra a entrada. A vela é apenas o quê? Um momento de execução do gráfico. Quer ver? Vamos mudar o gráfico de novo. Ó, vou para Audi, CAD, sair GBP USD. Vamos caminhando aqui pelos gráficos para você entender. Olha aqui de novo, ó. Vela de força. Olha o tamanho da vela de força. A vela de força veio, olha só, ela veio, fez uma vela de força, engolfou o candle anterior. E por que ela não continuou? Porque o movimento não depende da vela. O movimento da vela em si é para o momento da execução. Agora, ela tem que estar inserida em um contexto gráfico. Tem que ter o quê? Uma leitura do gráfico dentro da leitura de vela. Então, por isso que quando a pessoa fala assim,
Ah, se eu for operar vela a vela, eu vou me dar bem no gráfico. Não. A vela ou a leitura da vela está inserida dentro de um contexto gráfico. Se você não souber esse contexto gráfico, você não vai entender as movimentações das velas. Por exemplo, o que é uma vela de força? O que seria uma vela de força? Vela de força é quando mostra uma movimentação intensa financeira dentro do gráfico. Ótimo, mas isso significa que só porque é uma vela de força ela tem que romper? Como eu vou saber se a vela vai romper um suporte e resistência? Como eu vou saber se a vela vai romper? Não é simplesmente porque apareceu uma vela de força. Aí está a questão estrutural do gráfico. Aí está a questão de você compreender se o gráfico é um gráfico de movimentação de continuidade ou não. Tá vendo? Tanto é que o gráfico chegou aqui, fez uma movimentação de queda, deixou um arame, né? Olha por que eu não gosto do arame. Deixou o tal do padrão de vela arame. O que aconteceu com muitas pessoas aqui? Entraram vendido. E o que aconteceu com o gráfico? O gráfico continuou subindo. Por quê? Gente, eu estou cansado de falar, padrão de vela não se trabalha sozinho. Padrão de vela se trabalha em conjunto com o contexto gráfico. A leitura de vela se trabalha com o contexto gráfico. Então eu tenho que entender o que o contexto gráfico está se desenvolvendo, ou o que ele está fazendo. Aí sim eu começo a compreender uma movimentação. Por exemplo aqui, eu vejo regiões que o gráfico caminhou. O gráfico saiu dessa região, veio caminhando, chegou aqui, ele encontrou aqui, né, várias dificuldades para continuar o movimento. Aí ele chega nessa região, uma outra região de dificuldade de continuar o movimento. Começa a deixar aqui, ó, uma possível correção na região. Mas é uma região clara de correção? Não, não é uma região clara. Eu prefiro que ele chegue até essa região de cima aqui. Essa região de cima já é uma região clara de correção. Já está muito bem definido. Então é melhor eu aguardar o gráfico chegar nessa região do que eu trabalhar o gráfico no meio dessas regiões que elas estão indefinidas. Então a movimentação das velas, se a vela tem força ou não tem força, você precisa compreender que está dentro de uma movimentação gráfica. Então vamos fechar o GBP-USD, que eu não vi nada plausível ali. Vamos para o AUD JPY. AUD JPY, ó, gráfico mostrando o quê? Força de queda? Até agora não. Gráfico mostrando possível continuidade de tendência? Até agora não. Gráfico mostrando aqui região? Até agora não. Então o que eu posso esperar dessa movimentação? Eu tenho que aguardar. Tem muita gente que é precipitada em suas entradas. Tem gente que chega aqui, vai chegando, sentando o dedo, falando assim, não, o gráfico fez isso aqui, agora ele vai cair, vai buscar, vai subir, vai... Não. Você tem que observar a movimentação do gráfico, você tem que observar o que o gráfico fez, o que o gráfico está querendo fazer. Ó, eu estou dando amplitude no movimento, entender o porquê que ele fez essa parada aqui, entender o porquê ele pode continuar. Eu tenho que compreender uma movimentação, tem que ter uma lógica, tem que ter uma razão. Quando o gráfico chega aqui, ó, e ele começa a perder a força de movimentação nessa região, eu tenho que entender o porquê que ele fez esse movimento, o porquê que ele parou nessa região, o porquê que ele está querendo buscar uma região mais acima, porquê que ele está querendo fazer um movimento mais abaixo. Eu tenho que entender essa movimentação. Quando ele retorna dessa região, eu não entendo ainda por que ele retornou dessa região aqui. Então o que eu espero? Que ele continue descendo para buscar uma região realmente de correção. Essa região aqui, ó, que ele fez essa correção, eu vou até deixar em amarelo. Isso aqui para mim não é uma região de correção, tá? Não é. Aí você fala assim, nossa Cadu, mas eu tô vendo um fundo lá, tô vendo um fundo aqui, tô vendo um fundo aqui. Não é uma região de correção para mim. Para mim a região de correção é aqui, ó. Aqui é a região de correção. Então o que eu aguardo? Eu aguardo que o preço continue a sua movimentação até buscar a região
de correção. E isso a gente vê através das velas também. A gente vê quando é uma vela de correção e reversão. A vela ela pode ser tanto de correção de movimento como reversão de movimento. E tá lá, ó, mais uma entrada perfeita. Tá vendo? Mais uma entrada perfeita. Muitos de vocês pensariam assim: nossa, Cadu, mas olha aqui o movimento que ele fez. Ele saiu de uma demanda, fez o movimento 1, 2, 3 e ele vai continuar subindo. Não, não vai continuar subindo. Não é porque fez um padrão de correção aqui, não é porque fez um engolfo aqui que ele tem que continuar subindo. Você tem que entender o contexto do gráfico. Você tem que entender o contexto do gráfico. Você tem que entender uma lógica, uma razão na movimentação para compreender o que o gráfico está fazendo. O padrão de vela ou a movimentação de vela é o quarto item do setor que eu vejo no gráfico. Eu falo isso para vocês aqui todos os dias. Todos os dias eu falo isso. Então, se eu vejo o gráfico se movimentando sem lógica, eu não posso ter razão na minha entrada a favor. O gráfico pode até não vir buscar aqui, como eu falei. Ele pode continuar fazendo movimento de alta. Mas nesse instante, ele não teria o porquê de continuar o movimento. Ele não tem. Não é porque ele fez uma vela de força. Aí você fala assim: nossa, Cadu, mas isso aqui não é uma vela de força? É uma vela de força. Toda vela que você vê dessa forma assim, ó, é uma vela de força. Ah, mas e se ela for assim, gordinha? É uma vela de força. Ah, e se ela for grande assim? É uma vela de força. Toda vela. Isso aqui, gente, ó, vocês têm que entender. Isso aqui é uma vela de força, isso aqui é uma vela de força, essa aqui nem tanto, mas essa é a vela de força. Quando tem pavio dos dois lados aqui, ó, aí com um corpo menor, eu já não considero vela de força. Não é, não é, não é, não é. Agora, isso aqui, essa aqui, ó, é vela de força. Essa aqui é vela de força. Essa aqui é vela de força. Aí você fala assim: então por que que não continuou o movimento? Porque a movimentação da vela de força, ou a movimentação do padrão de vela, não condiz com o movimento do gráfico. E é isso que a análise gráfica te ensina. Você compreender todos os setores do gráfico para entender realmente como é que se faz uma movimentação em suporte e resistência. Como é que realmente se faz para você movimentar o gráfico. E quando a pessoa aprende a análise gráfica de uma forma correta, de uma forma lógica, com objetivos bem definidos, ela aprende a ver no gráfico como ela vai fazer esse padrão de vela de movimentação, porque não adianta você chegar no gráfico, por exemplo, o preço está caindo, o preço está vindo aqui, está descendo. Aí a vela vem aqui, faz assim, aí você fala: ó, fez uma estrela da manhã numa região de suporte. É uma região de suporte, fez uma estrela da manhã. Vou entrar comprado, e você senta o dedo. Você senta o dedo, aí a vela vem até aqui em cima assim, ó, aí ela reverte, vem aqui, só que ela fecha o quê? Ela fecha negativa e deixa aquele pavio gigante, porque até ali ela foi positiva. E ela continua a descida dela e rompe bonito a região. Aí você fala assim: poxa, mas eu vi que aqui é um candle de fraqueza, não foi uma vela de força como essa. E por que a vela rompeu? Como eu vou saber se a vela vai romper ou não? Porque o detalhe do rompimento, o detalhe de continuação, ou aquilo que o gráfico mostra, o que vai acontecer diante dos seus olhos, não está ligado à vela. Está ligado ao contexto do gráfico. Então, a movimentação gráfica, a leitura de gráfico que você faz, é que vai te mostrar o candle simplesmente como um executor do movimento. Se o gráfico, em contexto, em lógica, em razão, te mostrar que ali é uma região de correção, para você fazer uma correção, o candle, a movimentação da vela, ela só vai te dar o quê? Uma exatidão de movimento para você executar o trade. Agora, se não tiver uma lógica, não tiver uma convicção dentro da análise gráfica que ali é uma região de correção,
ela não vai corrigir só porque deixou um candle de fraqueza ali. Esse candle de fraqueza pode ser apenas uma continuidade do movimento, para o movimento continuar caindo. Então, você que fica entregando dinheiro para a corretora, perdendo dinheiro, você tem que entender que o gráfico ele é muito técnico. Ele é muito técnico. Você estuda as velas, estuda os padrões de velas, procura entender vela a vela. Só que de nada adianta, eu sei o que é uma vela de força, eu sei o que é uma vela de fraqueza. Só que você tem que entender onde encaixar esses movimentos, onde encaixar esses padrões dentro de um contexto gráfico, dentro de uma lógica, razão de movimentação. E quando você consegue fazer isso, gente, as escamas caem dos olhos, como os alunos. Ontem mesmo um aluno, no começo ele teve dificuldade. Quando ele entendeu como encaixar o padrão de vela, as coisas mudaram totalmente. Esse aqui é o Djalma. Mais uma, professor Cadu, estou aqui chorando de feliz, como nunca pensei que um dia eu conseguiria fazer isso na minha vida. Obrigado. Peço a Deus que abençoe a você e lhe dê 1000 anos de vida. Você merece. Não sabe o quanto está sendo importante na minha vida e na minha família. Isso aqui, isso aqui que é a razão de eu continuar dando aula. Isso aqui que é a razão de eu continuar ensinando, sabia? E aí o Djalma não para aí. Aí ele estava no intervalo, ele trabalha como barbeiro, ele estava no intervalo do trabalho dele. Aí ele pegou e mandou assim, mais uma, Cadu. Mais uma, olha a entrada que ele fez aqui, Ele dá uma continuidade no movimento, só por causa dessa vela aqui? Não. Ele analisou o gráfico todo, ele faz mais uma entrada. Vai lá o Djalma. Aí ele pega e fala assim, Cadu, o tempo que ele teve ali entre o trabalho, ele pega e manda mais uma. Aí ele fala assim, outra, professor Cadu. O mesmo padrão que ele viu na outra entrada. Só que é claro, né? Aqui ele aproximou para fazer a entrada. Por quê? Porque quando ele teve o conhecimento do contexto do gráfico, aí ele precisa o quê? Da execução do movimento. E a execução do movimento, ela pode acontecer em qualquer instante, em qualquer local, em qualquer movimento. E aí ele aproxima só para fazer a execução do movimento. E aí ele falou, agora vou voltar para almoçar, vou voltar à barbearia e vou voltar para almoçar. Tenha uma ótima tarde. Isso aí era 1h da tarde, na hora do almoço. Então tem gente que fala assim, qual é o melhor horário para fazer meus trades? O melhor horário é o horário que você tem e se você tem conhecimento. Porque se você não tem conhecimento, pode ser qualquer horário, você não vai sair do lugar. Então, tá lá o Djalma fazendo isso. É igual o José aqui, O José chegou e mandou assim para mim, boa tarde, mestre Cadu, tudo bem? Para quem nunca tinha feito 2 saques no mês, conseguir fazer 2 saques no dia é um bom sinal? Não é mesmo? O José sempre fazia um saque ali no mês, tal. Aí ele pega e fala para mim, manda, progressão. Isso aqui é o quê? Progressão de conhecimento. Aí ele manda aqui, às 5 e pouco uma retirada, uma solicitação de R$1.000. Depois ele pega e manda uma outra solicitação, 3 e pouco da tarde de R$400 e poucos. No mesmo, né? Fazendo o quê? 2 saques no mês. Isso é o quê? Progressão de conhecimento. Porque quanto mais você conhece, mais você tem conhecimento, quanto mais você avança no conhecimento técnico, mais resultados você tem. É uma questão lógica. Olha isso aqui é o Paulo. Boa noite, professor. Ainda tem pessoas que falam que é impossível ser consistente operando em M1. Aí eu me pergunto, será que esse camarada realmente tem uma técnica? Exatamente, né, Paulo? Conhece análise gráfica realmente? Ou não? É um vendedor de curso. Por que o Paulo está falando isso? Porque o Paulo já passou por outras situações e não aprendeu nada. Nada. Jogou dinheiro no lixo. Aí o Paulo continua dizendo assim, eu só sei que graças a Deus encontrei um mentor de verdade, que realmente domina a análise gráfica e quer mudar vidas. Hunter, eternamente Hunters. É isso mesmo, Paulo. E o Paulo mandando ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas, 6-1 aqui. Por quê? Porque, gente, nada muda a nossa vida sem estar ligado ao conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, as escamas caem dos nossos olhos. O conhecimento nos liberta. O conhecimento nos liberta. Quando você tem conhecimento, você se liberta. Por exemplo,
Como pode um ser humano colocar um elefante atrás? Eu vou aqui, ó. Tempo atrás aqui eu fui aqui no Beto Carreiro aqui. Tem lá um mini zoológico. Você chega lá, tem lá as girafas, tal, uma cerquinha que se ela erguer a perna dela, a pata dela, ela pula aqui lá e sai correndo e ninguém segura. Agora, o que faz o homem dominar ela? Porque ela não tem conhecimento da força que ela tem. Assim, quando você vê um hipopótamo, você vê um rinoceronte, você vê um elefante, eles não têm conhecimento da força que eles têm e do que eles podem fazer. Então eles se deixam a ser dominados. Se você não tiver consciência do conhecimento e não buscar esse conhecimento, você vai ser dominado. Vai ser dominado por quem? Vai ser dominado pelos gráficos, vai ser dominado pela corretora, vai ser dominado pelos seus familiares que falam que você não vale nada, que você não vai para frente, que isso é atraso. Agora, quando você senta o bumbum na cadeira, larga de mimimi, deixa de uba-uba, entende que o gráfico não é tua mãe para fazer o que você quer, e você entende como ele funciona, você traz uma aplicabilidade viva que funciona diante dos seus olhos, aí as coisas começam a mudar. Aí você começa a dominar a situação. E quando você começa a dominar a situação, você começa a caminhar, você começa a sair do lugar. Essa aqui é a Giane, ó. Mais uma das meninas que mandam muito bem aqui nas análises. Aliás, as meninas estão de parabéns. Olha aqui a Giane. 9 entradas perfeitas em OTC. Aí ela diz assim, ó, só preciso ter paciência para entrar nas horas certas nas regiões com padrões. Olha aqui eu falando de novo dos padrões, ó. Ela diz que tem que ter paciência, isso tem que ter. O que é paciência? Isso aqui a paciência nada mais é que uma disciplina técnica na hora da execução. Aí ela tem que entender as regiões, porque ela já encaixou o movimento do gráfico junto com os padrões. É o que eu estou falando para você. O que adianta eu saber um padrão de vela se eu não sei como usar? O que adianta? Ah, eu sei que é uma vela de força, eu sei que é uma vela de fraqueza, eu sei que é aquilo, que é aquilo. Aí você vai para o gráfico e só toma tinta. Por quê? Porque você não sabe usar. A análise gráfica te ensina a você compreender as movimentações, a compreender todos os setores do gráfico e fazer entradas como essas perfeitas. Ó, o gráfico que eu fiz a venda aqui, eu falei que ele poderia vir buscar aqui, ele não veio, ó. Ele fez uma correção e continuou subindo, tranquilo, né? Mas este momento aqui ele não teria força para continuar. E aliás, que gráfico horrível, né? Que gráfico feio. Precisa ter muita técnica mesmo para fazer uma entrada aqui. Então, ó, fiz uma entrada em Euro USD, fiz uma entrada em AUD-CAD, fiz uma entrada em AUD-JPY, tranquilo, com consciência, sabendo o que eu estou fazendo. Uma coisa é quando você entra no trade não tendo conhecimento. Outra coisa é quando você entra sabendo o que você está fazendo. Ah, as coisas são totalmente diferentes. A análise é totalmente diferente. A movimentação das velas e o entendimento da leitura da vela é totalmente diferente de quando você tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, muda tudo. Então, se você me pergunta assim, Cadu, como aprender a movimentação das velas com padrão de vela? Você tem que entender como os gráficos funcionam dentro de um contexto e dentro de uma leitura de gráfico. E isso a análise gráfica pode te ensinar, a análise gráfica pode te orientar, a análise gráfica pode te ajudar a fazer e a ter esse entendimento. Olha o gráfico caindo de novo que eu falei, ó. Então, lembra que eu falei que ele pode vir buscar aqui? Eu acho que é o que ele vai fazer mesmo. Ó. Ele vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Então, gente, vou ficando por aqui. Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Espero que você esteja indo bem nos trades. Dúvidas? Pode mandar lá no direct para mim, no direct do Instagram. Quer fazer parte do treinamento? Aproveite essa super promoção. Quer estudar um pouco mais sobre os padrões de execução, de velas de correção e reversão? Baixe o e-book inteiramente grátis lá no canal do Telegram para você. E eu espero que você tenha aí ótimos trades, que essa aula possa ter te ajudado a entender um pouco melhor padrão de vela, vela de força e assim por diante, tá bom? Vou ficando por aqui, não esquece de deixar um like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar as notificações, que todos os dias eu trago super dicas aqui para você, tá bom? Fica com Deus, até a próxima aula,
Até o próximo trade. Fui!